Olá, aquarianos e aquarianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a terapeuta Renata, vou fazer a tua leitura. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse não é um canal de previsão de futuro, é um canal de autoconhecimento e autodesenvolvimento usando o tarô como um mapa de consciência, de jornada na nossa alma. A gente vai ver aqui as energias disponíveis nesse momento e principalmente a sua jornada interior. Quais pensamentos, comportamentos, crenças você precisa ajustar, atualizar para que você consiga sair desse estado de estagnação, de bloqueio ou de falta de clareza. Essa é uma leitura para quem tem aquário forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, para quem está lidando com um aquariano, uma aquariana e para quem é do signo de Leão e veio assistir o seu oposto complementar. É muito importante você assistir o seu oposto complementar. O oposto complementar guarda aquelas informações que o nosso ego e a nossa consciência resistem em acessar e por resistir não consegue transcender. Você se sente muitas vezes perdido, perdida, porque você se nega a enxergar a foto inteira, se nega a enxergar o cenário todo. Vamos lá? Essa é uma leitura para quem tem uma pergunta, para quem precisa de um sinal, de uma resposta. Ela tem intenção para os próximos 7 dias. A gente pode falar de alguma coisa que já aconteceu, tá acontecendo ou vai acontecer, tá? Eu intenciono para os próximos 7 dias, mas a espiritualidade vai trazer o que for necessário. Eu, Renata, interpreto as cartas de forma intuitiva, espiritual, filosófica e também com base na psicologia. Vamos lá, Aquário, energia geral para Aquário, o que os aquarianos que me assistem hoje precisam saber. Tá, momento difícil que tá pedindo disciplina, tá? E principalmente manter a cabeça no lugar, sem drama, tá? Ó, racional. Quem nos ilumina? Verdade, cuide da sua autoestima e cautela. Não compactue com a negatividade. Aqui Aquário está pedindo para você ser bem racional, bem prático, bem objetivo e analisar as coisas conforme elas são, não conforme a gente está entendendo ou conforme a gente gostaria, tá? Tá bem difícil de penetrar a egrégora de Aquário essa semana. É o terceiro dia que eu estou tentando fazer a leitura de Aquário. Vamos orar para que hoje dê tudo certo. Bora lá. Racional. Então aqui existem 4 planos, tá, da nossa existência, 4 principais planos. A gente fala aí de 7, 8, depende da literatura, a filosofia de vida que você vai usar como base, mas existem 4 principais planos, tá? O plano físico, que é a matéria, o elemento terra, o plano emocional, que são os nossos sentimentos, a forma como a gente se sente diante da vida, diante do outro. Ali guarda também traumas, bloqueios, experiências passadas, e ele é representado pelo elemento água, a capacidade que a gente tem de se moldar em qualquer ambiente diferente, né? A água não tem forma definida, ela vai tomar a forma do ambiente onde ela está. A gente tem o desejo de construir algo, então tudo aquilo que tem um desejo genuíno no nosso coração, o nosso porquê, o nosso propósito, elemento fogo, a gente vai conseguir trazer para a matéria. Aquilo que eu quero, mas que eu não desejo ardentemente, se a gente parar para pensar, tem um livro do Simon Sinek que fala de comece pelo seu porquê, o que você deseja com ardor, né? Aquilo que te motiva, que faz você sair da cama. Exemplo, tá? Eu, Renata, por muito tempo tinha o desejo de ter uma BMW, mas não era um desejo lá do meu coração, então eu não conseguia fazer o que era necessário para ter aquela BMW, diferente do meu desejo de adquirir e compartilhar conhecimento. Eu leio todo santo dia, horas de leitura. Parte do meu trabalho, eu transformei o meu trabalho em leitura, então hoje parte do meu dia é sobre ler. Porque é uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que mexe e conecta com um desejo ardente meu. Conhecer, entender, aprofundar a minha consciência sobre um tema específico para que eu possa servir melhor o outro. Então, quanto mais conhecimento eu adquiro, mais habilidade, capacidade de ensinar aquilo para as outras pessoas eu desenvolvo. Então, isso é um desejo ardente do meu coração. Então, eu consigo ler por horas, mas eu não consigo vender a qualquer custo ou vender qualquer coisa para ter a minha BMW. Consegue entender? E por último, e o mais importante, que é o elemento ar, o
universo é mental, nós fazemos parte de uma mente coletiva e nós temos a nossa mente individual, nosso pensamento, elemento ar. Quando a gente entende como os nossos padrões e os padrões do mundo funcionam, a gente consegue entrar em ressonância com aquilo que a gente quer. Eu vou atrair para o meu campo aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu emano, junto com as minhas atitudes. Não adianta eu pensar que eu sou magra se eu vou de noite escondido comer açúcar. Não adianta eu dizer para o universo que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória se eu sempre escolho o caminho mais dificultoso, se eu escolho dificultar a vida do outro, se eu boto barreira para as pessoas, se eu escolho sempre o caminho errado. Então, esse alinhamento entre esses 4 planos de existência, e todos eles precisam estar em harmonia e equilibrados, é o que vai definir se a gente tem uma vida satisfatória ou não. No momento que eu tiro a minha atenção de um desses planos e deixo ele correr de qualquer jeito, pode dar muito certo, ele pode ir para o lado correto e pode dar muito errado e aí eu desequilibro a minha vida. Essas 3 primeiras cartas estão falando muito aqui que para Aquário, o aquariano, aquariana que se conectou comigo, tem uma síndrome do impostor, um problema na tua autoestima, uma falha, né, uma dificuldade em você se sentir merecedor, que aí pega pensamento, pega emoção, impacta as tuas ações, porque daí tu procrastina, tu não consegue sair do lugar e tu não consegue te moldar. Então, teus 4 planos de existência estão sendo fortemente afetados por uma sensação de que você não tem o que é necessário. Então, você tem um desejo ardente, mas ao mesmo tempo você acredita que esse desejo ardente é impossível, tá? Vamos lá, o que mais que Aquário precisa saber? Qual portão ou canal Aquário precisa ativar? Portão ou canal que Aquário precisa ativar? Canal da constância. Você se mantém constante em suas ações? Desenvolva sua habilidade de gerar e administrar recursos em resposta ao que a vida apresenta. Para agir com constância e consistência, direcionando sua energia vital com propósito e se abrindo para receber abundância e prosperidade. A ativação desse portal é: eu uso minha energia vital para co-criar minha realidade por meio de ações constantes. Eu uso minha energia vital para co-criar a minha realidade por meio de ações constantes. Então é consistência. Se eu quero uma coisa hoje e amanhã eu quero outra, se eu me concentro num propósito hoje e amanhã eu quero outro, dificilmente eu vou receber alguma coisa. A Daniela Cândido usou um exemplo essa semana que eu achei muito interessante, que é, se eu vou numa pizzaria e peço uma pizza de 4 queijos, dali 5 minutos eu chamo o garçom e digo, não, agora eu quero uma pizza de camarão. Dali meia hora, quando a pizza tá quase pronta, não, agora eu quero uma pizza de chocolate. Vai chegar alguma pizza na minha mesa? Se eu mudo o sabor da pizza a toda hora, eu ainda quero uma pizza, mas eu não consigo decidir de qual sabor eu quero. Posso pedir todos os sabores numa pizza? Posso, mas eu vou receber uma fração daquilo que eu quero. Se uma pizza tem 8 fatias, eu quero 4 sabores, eu não vou receber uma pizza inteira de cada sabor. Eu não vou usufruir daquilo de uma forma consistente. Eu vou receber um pedacinho de cada, eu vou ter um gostinho de cada coisa, tá? E não vou experienciar nada. Então, o primeiro passo é decidir o que você quer e, por isso, o desejo ardente. Se eu não tiver um desejo ardente, eu vou mudar de opinião toda hora. Eu quero morar numa casa. Agora eu quero morar num apartamento. Agora, sabe? Quando o universo se coloca em ação para te entregar o que tu quer e aí começa a fazer todos os ajustes e no meio do caminho tu muda, né? E aí todos os ajustes que foram feitos envolvem outras pessoas, entende? Você não é uma ilha. Às vezes até é, mas nesse contexto não é. Aquilo que você quer que venha até você vai impactar e afetar a vida de outras pessoas. E se você muda de ideia e de opinião toda hora, mas pessoas inteligentes mudam de opinião. Cuidado com a superficialidade que você usa frases de efeito para justificar a tua vida, tá? Porque a superficialidade que você usa para interpretar o mundo, ela vai se traduzir nas ações práticas da tua vida. Por que você tem sempre a sensação que tá quase conseguindo algo, bate na trave e você nunca consegue de fato realizar aquilo?
porque você tá vivendo no raso, né? Tá vivendo na superficialidade, tá usando todos os artifícios para justificar os teus insucessos ou os teus fracassos, sem se aprofundar no que de fato aquilo representa, tá? Primeira carta foi a carta da libertação, a carta da morte, Arcanjo Azrael, o arcanjo barqueiro, né? Para a gente passar para o outro lado, para o véu da existência, a gente tem que dar 2 moedas para o barqueiro, né? Tudo, absolutamente tudo tem um custo, seja de consciência, seja energético. Então, eu não vou chegar, não vou acessar as coisas que eu quero sem comprometimento, sem constância, sem fazer a minha parte. Eu sou praticante de jiu-jitsu, eu sou faixa branca de jiu-jitsu, tá? E eu não tenho pressa, já faz uns 3 anos que eu pratico jiu-jitsu. Claro, eu tive um período de pausa, né, por causa de uma lesão e tô voltando agora. Mas meu atual mestre perguntou por que tu tá tanto tempo na faixa branca, né? Se contar o tempo, eu tô na faixa branca desde 2021. Então são 4 anos de faixa branca, praticando são 2 anos e meio. E ele perguntou, por que tu tá tanto tempo na faixa branca? Qual que é a tua dificuldade? E aí eu falei pra ele, olha, eu não quero ter uma faixa preta. Eu quero ser uma faixa preta. Então eu não tenho pressa. Eu não quero graduar simplesmente pelo ego, porque aí faz 5, 6, 7 anos que tu tá na faixa branca. Não, eu quero ir pra faixa azul quando eu de fato for uma faixa azul. Então eu não tenho essa preocupação com o ego, com a performance. Eu quero ser uma faixa preta e não ter uma faixa preta. É muito diferente. Ter uma faixa preta, tem um monte de academia que vem de faixa aí. Tu vai lá, faz X aulas e tu vai graduando, e aí quando tu vai rolar com alguém, tu toma um couro, né? Passa vergonha. Então eu tô falando com um aquariano, uma aquariana que precisa encerrar a fase da sua vida onde você quer apenas ter, tá? Onde você busca a superficialidade, o status, o alívio imediato é a resposta rápida, onde você não aguenta passar pelo processo, tá? 3 de terra, processos de aprendizado geralmente são longos, né? Para você ser um bom médico, precisa aí de no mínimo 8 anos de estudo, e de estudo de verdade, não só ir nas aulas e passar nas provas, se dedicar, tá? Dependendo da especialização que você vai fazer, vai bem mais tempo, tá? 2 de ar. Você não consegue tomar decisões adequadas, você não está conseguindo se decidir sobre qual caminho seguir porque você não tem informação suficiente. Só que como você busca sempre o alívio imediato, é um tapa-buraco, sabe? É que nem tu levar teu carro no mecânico e o mecânico diz, olha, tem um problema, eu posso resolver o teu problema ou eu posso dar um jeitinho para te rodar mais um tempo, mas daqui a pouco vai estragar e tu vai ter que parar e resolver. E aí tu olha assim, resolver o problema vai custar tanto, só dá um jeitinho, é bem mais barato. Não, dá só um jeitinho, que eu só vou resolver isso aí quando for inadiável. Você tá chegando no ponto da sua vida que é inadiável, tá? Se aprofundar, ampliar nível de consciência. Tem coisas que estão repetindo na sua vida única e exclusivamente porque você não parou pra olhar pra isso. Né? Você não parou pra se dedicar porque você acha que vai doer, que vai custar caro, que você vai se incomodar, que você não quer se confrontar com isso. 6 de terra, e você está manifestando na sua vida aquilo que você está emanando. A gente não traz para o nosso campo aquilo que a gente quer. Tu pode praticar a lei da atração exaustivamente. Tu pode praticar transurfing exaustivamente. Por que tanta gente faz um monte de técnica, procura um monte de profissional e não tem resultado, ou não tem resultado que gostaria? A minha vida até melhor. Cansei de fazer mesa radiônica e as pessoas, olha, notei diferença, mas não foi o que eu esperava. Porque o que tu espera tá na ação que tu não toma, na atitude que tu não toma, no trabalho interior que tu não faz, tá? Não existe técnica milagrosa que vai fazer 100% do trabalho, tá? É sempre 50-50, sempre 50-50. O 6 de terra fala desse equilíbrio, tá? Então eu tô falando com alguém que tá manifestando dívidas na sua vida, que tá manifestando doenças na sua vida, justamente porque não muda a sua mentalidade, o seu comportamento, a sua postura diante da vida. 9 de ar. E aí você fica pensando assim, onde é que eu tô errando? Pelo amor de Deus, eu faço tudo certinho. Aí quando tu pergunta o que é o tudo certinho, não tá fazendo coisa nenhuma, né? Tá ali, eu tô praticando lei da atração, todo dia eu olho no meu mural dos sonhos, tá? Mas qual ação prática tu fez em prol dos teus sonhos? Eu fiz lei da atração, sabe? Aquário, você pode mais, Aquário, você pode mais. Você é mais profundo do que essa pocinha d'água na calçada que você tá vivendo, tá?
Não sei se você já foi na praia e viu que às vezes formam uns bolsões de água na areia, e aí no verão aquela água esquenta e às vezes tem peixinhos ali que estão praticamente sendo cozidos e o mar tá logo ali, eles poderiam ser livres naquele mar, mas eles estão ali presos naquele bolsão de água quente na praia. É você, aquário, você tá muito perto do mar, mas você tá ali naquele bolsão de água fervendo, sabe? Sendo cozido pelas tuas emoções. Se você, né, existem formas e meios. Então, quando a próxima onda vier e alcançar esse bolsão, se permita ir. É como se quando a onda vem para te levar para o teu futuro, tu te assusta e se encolhe, entende? Quando essa onda vir de novo e ela tá prestes a chegar, deixa ela te levar para o desconhecido, se entrega para o fluxo, solta. Pode ser interessante você assistir vídeos do professor Hélio Couto sobre o efeito Zenão, tá? Para quem é nível inicial de consciência. Se você já tem um nível mais profundo de consciência, aqui eu te sugiro o Bhagavad Gita, tá? Que é um texto indiano bastante profundo e que é difícil a gente entender se a gente não tem nível de consciência, tá? Então, se você já tem um certo nível de consciência avançado, seja muito sincero com você, tá? Se você já tem um certo nível de consciência avançado, você não tá lutando pela sobrevivência. Você não está endividado, não tá te faltando o básico, o mínimo, tá? Se te falta o básico, o mínimo, é porque a tua consciência é muito ainda superficial. Quanto mais profunda a nossa consciência adentra, mais a gente começa a ter outros tipos de problema, que não o problema de pagar as contas no final do mês, tá? Se você tem problema para fechar o seu mês, é porque a sua consciência ainda é muito rasa, tá? A carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz vindo no bloqueio fala de você não conseguir usar a sua criatividade e a sua liderança. Pode ter alguém até negando a sua própria liderança. Então existe um processo, uma situação na sua vida que você precisa tomar o controle e você não consegue tomar esse controle porque tem aí questões de autoestima. Eu não me sinto bom bastante, eu tenho medo de ser julgado, eu não quero ser questionado. Tem pessoas que não suportam ser questionadas, né? Não, ou tu concorda comigo ou tu tá errado. Eu vou estar sempre certo. Eu não suporto que as pessoas fiquem me questionando, me indagando, né? E aí, esse é um nível muito raso de consciência. Se você acha que você tá sempre com a razão, ou se você acha que não saber alguma coisa te faz inferior, o pressuposto, e olha que bonito isso, o pressuposto para você abrir a sua consciência, expandir e se tornar uma pessoa melhor é aceitar que você pode viver 200 anos nessa terra e você não vai aprender tudo que tem para aprender. Você sempre vai ser iniciante em algo, assim como eu. Eu sei alguma coisa? Sei nada, não sei nada. Eu estudo e a única certeza que eu tenho é que, meu Deus, ainda falta muito para eu saber. Né? Só que isso não faz de mim uma pessoa inferior, nem inapropriada, nem uma impostora. Pelo contrário, o simples fato de eu ter consciência que eu estou num caminho de expansão que vai demorar muitas vidas e que eu tô indo no tempo certo, eu não preciso correr, porque por mais que eu corra, não vai acelerar a velocidade que eu absorvo informação, e esse pouquinho que eu tô aprendendo hoje e que eu tô compartilhando com as pessoas já é suficiente para causar grandes transformações nessa existência. Fechou, era isso aí que eu tinha que aprender. Agora é só manter. E eu escrevo isso às vezes pra mim, escrevo num bilhetinho, tá tudo bem, você está exatamente onde você deveria estar. Não se apavore, não se assuste. Se ficou difícil, respira, é o próximo nível se aproximando. Esse acolhimento, tá? Então, cuidado com a autocrítica excessiva, com perfeccionismo, com uma auto-identificação com o ego, onde você não aceita ser criticado. Se você falar assim, vamos fazer tal coisa, e alguém disser, eu acho que a gente pode fazer de um outro jeito. Se aquilo te gera uma raiva, uma revolta interior, olha pra isso com carinho, tá? Porque isso que tá te atrapalhando é você não aceitar a colaboração, é você acreditar que você tem a razão e que quem discorda de você está contra você. Eu tinha um gestor que dizia assim, se tu não tá comigo, tu está contra mim. E é muito difícil trabalhar com pessoas assim, é muito difícil coexistir em espaços assim, tá, Aquário? E isso pode ser o que tá te atrapalhando hoje. As pessoas te evitarem justamente por causa desse tipo de postura. Não sei se é você ou se é o ambiente que você tá que incentiva esse tipo de competitividade, tá? É muito importante você fazer essa análise. Eu trabalhei numa empresa, nessa mesma empresa, que o gestor dizia, se tu não tá comigo, tu tá contra mim.
que a cultura da empresa era incentivar a competição e a guerra entre setores. Então era uma cultura, então a gente estava ali sempre num ambiente de guerra, que tu tinha que estar sempre se defendendo, tudo tinha que ser feito por e-mail, tinha que estar documentado para que a gente pudesse se proteger. Era um ambiente hostil e desgastante e que ninguém só conseguia prosperar quem tinha pouco valor moral, né? Então, observa isso, em qual ambiente você está inserido, está permanecendo, e o que isso quer dizer sobre você, sobre a sua vida, mas não para um lugar de culpa, não é para você se culpar de estar nessa situação, ok, entendi que muito do que eu estou vivendo hoje está relacionado ao meu ambiente. É possível mudar esse ambiente, é possível mudar essa cultura, ou eu preciso começar um movimento de sair daqui, entende? Cavaleiro de Terra. É fundamental você se esforçar um pouco mais. Tua leitura veio falando do portal da constância. Eu posso falar de alguém que começa as coisas, até enfrenta um certo nível de dificuldade, de resistência, mas chega uma hora que desiste. E aí quando você olha para trás, você tem um histórico de vários momentos da tua vida onde quase deu certo, né? Quase deu certo, tinha um potencial gigantesco, mas no final deu errado. Não deu errado, faltou consistência, faltou insistência, faltou resistência. Nesse momento é o momento de você se esforçar mais, não de se esforçar menos. Valete de fogo, tá? Só que se esforçar de um jeito inteligente, de um jeito apaixonado. Acho que o grande ponto aqui é você se questionar. Esse esforço que você tá fazendo é de um lugar, de uma coisa que você quer ardentemente, ou é de um desejo externo do outro, tá? De alguma coisa que foi imposta pra você. Alguém que falou assim, nossa, Aquário, tu tem um baita potencial pra fazer tal coisa. E aí tu pensou, verdade. E aí tu começou a perseguir isso, só que tu nunca parou pra perguntar se eu tenho esse potencial, mas é o que eu quero? É sobre isso a tua leitura, tá? Tem que voltar alguns passos. É como se você estivesse andando num tabuleiro que você não faz ideia das regras do jogo. A sacerdotisa e o cavaleiro de água. A sacerdotisa, como conselho, ela tá pedindo para você ouvir a sua intuição, tá? Dar valor à sua intuição. Prestar atenção no que o seu centro de poder tá tentando te mostrar. A tua inteligência interior, ela tá tentando te mostrar alguma coisa, só que você não tá conseguindo. O cavaleiro de água fala de inconstância, tá? Perdão, nem vou insistir muito porque acho que falei bastante sobre isso. Já tá com 22 minutos aqui de leitura, Aquário. Eu vou tirar o segundo deck, o Tarô da Noite, só 3 cartinhas de conselho pra gente não se alongar demais. Se você chegou até aqui e essa leitura tá fazendo sentido, por favor, se inscreva no canal. Deixe uma curtida, ela é muito, muito, muito importante. Comenta aqui embaixo, tá? Quando vocês comentam, vocês ajudam o YouTube a entender que essa leitura é importante e pode ajudar outros aquarianos. Rainha de Água. Rainha de Água, como conselho, fala para trabalhar o seu campo emocional. Ser mais gentil com você mesmo, tá? Menos autoexigente. Também não é para ser indulgente, não é para ter pena de si próprio, tá? É para se colocar num lugar adulto, de olhar para si, entender que você tem luz e sombra, que você tem qualidades e defeitos, que você não é inferior a ninguém porque tem defeitos, que você não é superior a ninguém porque tem qualidades, e aprender a lidar com essa caixinha de ferramentas que você tem. 9 de copas fala de quando você aprende a lidar com esse emocional, tá? Aqui, beleza, ó. Veio um 10 de pentáculos. Tem um desejo seu que vai ser atendido, mas tem um pedido aqui também para você investigar a sua questão hormonal principalmente, tá? Fazer aí o teu check-up, dar uma olhada nos teus exames de sangue, como tá a tireoide, como tá a triglicérides, a tua questão hormonal, principalmente para mulheres aí a partir dos 40 anos. Dá para fazer a contagem hormonal para ver como estão as coisas, se tu não tá com deficiência de algum hormônio, tá? Porque tá falando aqui que o teu emocional pode estar sendo afetado por questões ambientais ou físicas, tá? Então, às vezes você tá num ambiente que o ambiente tem uma carga energética negativa que desequilibra o teu emocional, e às vezes a gente acha que tá deprimido, que tá triste, que tá ansioso, a gente só tá com falta de vitamina, com baixa de hormônios, tá? Com baixa de progesterona, de estrogênio. Isso
pode te prejudicar de alguma forma. Então dá uma olhada nisso. Dar uma olhada nisso pode ser bem interessante aí nos próximos dias, tá? Aquá, recado super, super, super importante. Dia 28 começam as inscrições do Desperte Prosperidade, a turma 7, vai ser a última turma desse ano, tá? Então a turma 7 que vai tratar os 7 gatilhos sabotadores, o que te impede de prosperar. Para quem não conhece, o Desperte Prosperidade é um tratamento coletivo com duração de 30 dias que une técnicas terapêuticas como radiestesia, meditação, programação neurolinguística, escrita terapêutica, tá? Com bastante cuidado, com bastante respeito, e a gente conduz uma limpeza profunda. A gente vai harmonizar e equilibrar os teus chakras, a gente vai fazer uma limpeza no teu campo energético, removendo bloqueios de prosperidade, e no final do tratamento a gente vai ativar o fluxo da prosperidade, vai atrair prosperidade para o teu campo. Junto a isso, você vai tratar o seu emocional, o seu psicológico, o seu mental, através das práticas que eu citei anteriormente. Então, se você quer um tratamento de choque para entrar no fluxo da prosperidade, você precisa participar do Desperte da última turma do ano. Vai servir como uma limpeza de final de ano também, tá? Clica aqui embaixo na primeira linha da descrição e assiste lá o vídeo que eu explico tudo sobre o Desperte. Para quem vai continuar aqui no YouTube, assiste aqui a leitura, aqui em cima a leitura de Leão, que é o teu oposto complementar, que vai ter uma mensagem adicional, um outro ponto de vista sobre algo que você está lidando.